Eu quero falar com a igreja hoje num assunto muito importante. Todos os assuntos são importantes, logicamente, dentro da Bíblia Sagrada. Se não fosse, não estaria escrito, né? Não teria tido inspiração de Deus para ser escrita e compilado nas Sagradas Escrituras, no cânon sagrado. Mas eu quero falar de algo, irmão, que a gente às vezes está correndo perigo e a gente não percebe. Você sabe que, vou usar uma coisa aqui que eu quero que você entenda o que eu vou dizer. Você sabe que num jogo de futebol há técnicos dos dois lados. E às vezes quem está dentro do campo jogando, ele não está conseguindo enxergar o que o técnico que está de fora está observando, está enxergando. Ele não consegue. Então ele precisa da orientação do técnico, né? Para preparar uma jogada ou qualquer coisa assim. E eu estou usando isso e apenas para levar um melhor e mais fácil entendimento para você. Os discípulos, eles haviam sido chamados pelo Senhor. Não identicamente como nós somos chamados, né? Porque Jesus os escolheu a dedo. Ele falou, você vem, você, não é? Foi assim. Outros foram escolhidos posteriormente pela pregação dos apóstolos. Foram pregando, o Espírito Santo foi orientando-os para que fossem separados para o ministério. Mas eu quero falar de algo, irmão, que às vezes a gente está tão envolvido que a gente acaba não percebendo e não dando conta. Quando o Senhor chama os seus discípulos, o Senhor procura esclarecer o máximo, para que eles recebam a visão que o Senhor Jesus Cristo tem e lhes está transmitindo. E essa visão não foi assimilada do dia para a noite. Não foi apenas no chamado, pronto. Mas essa visão, ela foi vindo através dos ensinamentos que Jesus foi dando e foi transmitindo, foi passando. Então, consequentemente, eles gradativamente iriam recebendo, iriam assumindo a visão que nosso Senhor tinha. Mas houve coisas que levantou muita curiosidade no coração dos discípulos. Nós ainda hoje, muitas coisas que nós não entendemos nas Sagradas Escrituras, nos desperta curiosidade. Outras tantas que já nós entendemos e que muitas vezes nós já temos experiências na nossa vida, como por exemplo a respeito da salvação, nós a entendemos tanto que nós entregamos a nossa vida para Jesus. E quando nós a entregamos a Jesus, nós recebemos aquilo que a palavra de Deus nos promete. Ao receber Jesus, você recebe também a vida eterna, porque em Cristo Jesus está a vida eterna. E eu recebendo-o, consequentemente recebo aquilo que Ele veio trazer. Ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós recebemos a vida eterna. Recebemos gratuitamente, né? De graça, inteiramente de graça, né? É o que a Bíblia fala, é o que nós acreditamos. Então, nós temos essa experiência. Mas existem outras tantas coisas descritas na palavra de Deus, né? Que nós não temos um conhecimento e não temos uma experiência com aquilo na nossa vida, né? E nós, consequentemente, não temos uma convicção, não temos uma certeza. E isso será que acontece só com a gente? Aqueles 12 que foram escolhidos pelo Senhor, será que não acontecia absolutamente nada? Será que daqueles 12 homens, nenhum deles recebeu nenhum tipo de tentação
queria impedi-los de continuar na caminhada para a qual o Senhor lhes havia escolhido e chamado? Será que você, eu, será que nós como cristãos não atravessamos, não enfrentamos no dia a dia absolutamente nenhum tipo de provação, de dificuldade ou coisas que vão surgindo e que às vezes vêm com o intuito de desafiar a nossa fé e muitas vezes até determinadas circunstâncias traz um certo abalamento, um abalar da nossa fé? Eu quero ler um versículo da palavra de Deus com você, porque eu creio que seja algo imprescindível aquilo que nós vamos, com a misericórdia de Deus, poder transmitir para vocês. Está escrito no livro de Marcos, no capítulo de número 13, né? O apóstolo São Paulo diz que todas as coisas que foram escritas para o nosso proveito foram escritas. Então nada do que foi escrito é dispensável, a não ser alguma coisa que nós temos a certeza que não está diretamente ligada à igreja, né? Mas foi alguma coisa que foi escrita para uma determinada pessoa ou um determinado povo. Mas se há o Novo Testamento, são escritas para a igreja, para a igreja. E no capítulo 13, versículo 13, está falando de algo que o Senhor alertou os seus discípulos, Está escrito assim, na parte B do versículo: todos odiarão vocês por minha causa. Leia comigo agora. Mas, aqui ó, pode, aqui no telão ó. Mas aquele vamos ler só a parte B ali. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar é em algo que você já tem o conhecimento. Persistir em algo que você quer conquistar, uma conquista sua. Mas perseverar é algo que lhe foi dado, e que você tem que ir até o final para você conseguir alcançar aquilo lá. Agora é interessante nós notarmos, irmãos, está escrito ali, tem que haver o que? Perseverança. Isso me leva a entender, a compreender que haverá muitas situações que virão e agirão contra a minha vida, para que eu não persevere até o fim, consequentemente não conquiste, não alcance aquilo que está prometido no final da caminhada, no final da carreira. O Senhor Jesus Cristo, juntamente com seus discípulos, eles estão saindo do templo maravilhoso, belo, lindo, bonito, coisas tremendas, coisas que foram feitas em nome do Senhor, por ordenamento do Senhor, coisas que foram feitas para a manifestação do poder do Senhor, a coisa mais bonita que os homens poderiam fazer para oferecer ao Senhor, para que Ele se manifestasse ali. Eles estão saindo do templo, um sábado, talvez, estão saindo do templo, acabou o culto, estão saindo do templo, e quando ele sai do templo, um dos discípulos que estavam junto dele, olhou para o templo, porque o templo não era somente a nave, havia muitas repartições que faziam parte do templo, muitas repartições. E quando ele saiu assim, ele olhou aquela construção magnífica, linda, bela, e ele chamou a atenção do Senhor Jesus Cristo com essas palavras assim, olha, quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse, olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas.
Que construções magníficas! Era uma construção feita com maior zelo por profissionais, pessoas que foram contratadas, cada um no seu local, cada um no seu lugar, cada um na sua especialidade, para fazer todas as coisas que continham ali, que estavam dentro do templo, tudo. E era uma coisa que chamava a atenção, Mas, quando a pessoa tenta chamar a atenção do Senhor Jesus Cristo para aquela construção maravilhosa, amado irmão, o Senhor Jesus Cristo, Ele era cônscio de uma coisa, Ele era sabedor de uma coisa, Ele percebia que a vida espiritual do povo estava assim, assim, a construção era magnífica, maravilhosa, e muitas pessoas pensavam e achavam, porque estavam dentro daquela coisa maravilhosa, bonita, linda, tinham a proteção de Deus. Mas eles já não tinham mais contato com Deus, eles já não tinham mais comunhão com Deus. Eles se tornaram tão somente pessoas religiosas, e não foi uma única vez. Várias vezes o Senhor Jesus Cristo adentrou ali, observou e chamou a atenção de muitas pessoas: não façam da casa do meu pai casa de venda. Era uma coisa magnífica, bonita demais, mas perdeu o sentido espiritual. Porque as pessoas que estavam ali, as pessoas que estavam frequentando, eles achavam que estar dentro daquela coisa maravilhosa, estariam protegidos. É como muitas pessoas hoje acham: eu sou da igreja tal e eu estou protegido porque eu estou da igreja tal. E a pessoa vai ter aquele orgulho denominacional. Ele está se orgulhando por estar frequentando um local, um lugar onde tudo é bem ordenado, tudo é bem, tudo aparentemente é magnífico, e às vezes a pessoa começa até a idolatrar o lugar onde ele está. Eu sou desta igreja, eu sou daquela igreja, a minha igreja é melhor do que a sua. Mas, irmão, o Senhor não está olhando a beleza do local, muito embora Ele considere aquilo que a gente possa fazer com o intuito de glorificar a Ele e de exaltar o nome dEle pelas condições que Ele deu para nós construirmos algo, para nos reunirmos e para glorificá-lo. Mas o que Ele olha para nós, Ele vê o nosso coração, o chamado que Ele fez para nós. Se nós estamos entendendo, se nós estamos compreendendo, ou se ainda nós somos crianças na caminhada com Ele. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer que quando essa pessoa chama a atenção do Senhor para ver tudo isso, o Senhor nem... aquilo não traz nenhuma emoção no Senhor. Não traz nada, nenhuma emoção. Absolutamente nada. Você se lembra que o Senhor chamou a atenção lá dos sepulcros caiados? Você sabe, irmão, nada contra, apenas para a gente ter uma... Você sabe que às vezes tem aquelas famílias mais abastadas, porque um pobre não vai fazer isso, né? Hoje talvez também não se permite mais fazer, mas antigamente comprava-se um terreno, um cemitério e construía aquela capela maravilhosa. As condições financeiras das pessoas davam, ela fazia, né? Mas o que tinha lá dentro era diferente daquele que estava sepultado numa coisa lá, mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Então, às vezes, nós queremos trazer e dar muito valor espiritual a coisas que não têm um valor espiritual assim. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele sim, dá um valor real, e esse valor real que Ele dá é para a condição com qual nós o servimos.
é com aquilo que está no nosso coração. E as coisas que somos chamados para fazer para Ele, é a intenção com que nós as fazemos. O Senhor Jesus Cristo deu uma resposta para aquele rapaz. Olha aqui que ele falou. Falou assim: você está vendo aí todas essas grandes construções? Versículo número 2. Perguntou Jesus. Aí Jesus disse: aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Aqui não ficará pedra sobre pedra. Jesus está mencionando uma profecia que haveria de ser cumprida no ano 70 depois de Cristo. Quando os romanos invadiram Jerusalém e acabaram com aquela construção linda, acabou e até hoje não se construiu mais. Está lá o Muro das Lamentações, que é o alicerce que dava, que segurava, que mantinha o templo. Só existe o Muro das Lamentações. Quem já teve a oportunidade de estar lá? Já teve? Já teve? Já teve? Então, o que é o Muro das Lamentações, irmão? É um muro, nada mais, é um muro. Era o alicerce do templo, está lá. E quando você chega lá, os judeus estão todos lá orando. Muitos papeizinhos sendo colocados ali, colocados diante de Deus. E de forma alguma estamos desrespeitando isso. Mas eles estão colocando lá, trazendo na cidade, que era a cidade de Deus, ou que é a cidade de Deus, apresentando os seus pedidos. Eu mesmo, quando estive para lá, mas eu levei um pacote de pedidos, mas muito, e fui lá, né? Colocando tudo lá, os pedidos de oração, né? Lá dentro, irmãos, lá no fundo, assim, as salas amplas, lá, aonde os pais religiosos, né, levam seus filhos para serem educados espiritualmente, dentro da Torá, dentro da palavra. Então, não existe mais nada lá. Cumpriu-se a profecia que Jesus Cristo havia dito. Não vai ficar pedra sobre pedra. E você sabe que uma das condenações do Senhor foi com essa acusação. Ele disse que haveria de destruir o templo, em 3 dias haveria de reconstruí-lo, né? E Jesus estava falando uma profecia do seu próprio corpo, que seria morto, mas em 3 dias ele se levantaria novamente. E eles confundiram tudo, né? Então, quando o Senhor Jesus Cristo faz isso, irmãos, eles saem e eles vão para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras fica bem de frente para o templo. E eles sentam no Monte das Oliveiras e de lá então eles estão enxergando o templo. Estão enxergando o templo. Aquilo que em breve seria destruído, seria terminado, seria acabado, seria derrubado. E quando o Senhor Jesus Cristo se assenta ali no Monte das Oliveiras com seus discípulos, 4 pessoas vêm até o Senhor Jesus Cristo, em particular, e lhes fazem uma pergunta. Quem são essas 4 pessoas? Pedro, seu irmão André, Tiago e seu irmão João, os 4. Eles se aproximam do Senhor sentado no Monte das Oliveiras. Eles estão com a curiosidade no coração. Que curiosidade era essa? A profecia que o Senhor lhes havia falado ali: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então isso despertou no coração deles a curiosidade. A curiosidade. E qual é a pessoa que não é curioso para saber, desejar saber o amanhã? Né? Se nós fizermos uma análise aí, irmão, sempre quando vai ter um evento mundial ou de importância nacional, aparece aquelas pessoas que jogam tarô, que jogam carta, que lê mão, para falar, a eleição, quem vai ganhar a eleição é o fulano de tal, é o Beltrano de tal, e quem vai ganhar os jogos do mundial vai ser a seleção tal. Sempre aparece e as pessoas têm curiosidade em saber. Curiosidade em saber. Existem muitas pessoas que não têm cabeça, irmão, não tem cabeça.
Por que não tem cabeça? Olha só, não estou falando mal da raça, por favor. Mas existe o povo aí que anda pelas ruas, né, com criança no colo e tal, e quer ler a tua mão. Irmão, a pessoa, é só olhar para a pessoa que, infelizmente, irmão, infelizmente, o hábito não faz o monge. Não faz o monge. Mas o monge faz o hábito. O monge faz o hábito. E a pessoa vai, deixa eu ler sua mão. A pessoa está lá, irmão. Deus que me perdoe, que não é um julgamento que estou fazendo. É só uma análise. A pessoa está num estado deprimido. Você olha para a pessoa, você vê que se ela vai ler a tua mão, se ela conhece o futuro, ela poderia fazer alguma coisa para o bem dela. Vou jogar na lota, o número vai ser esse, esse, esse. Vou jogar não sei no que, vai ser esse, esse. Pronto, acabou, mudou de vida. Né? E tem pessoas que têm a curiosidade de querer saber. Pô, irmão, pelo amor de Deus, vai lá no horóscopo, virgem, escorpião, tartaruga e dinossauro, o que mais ali? Né? Um monte de coisa, eu já vou saber o que é aí, o que é os peixes e tal. Ó, irmão, faz favor. Misericórdia. Né? Ó, isso todos nós tínhamos no tempo da nossa ignorância. E graças a Deus que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Por quê? Porque nós somos mais privilegiados do que aqueles discípulos que andaram com Jesus no sentido que eu vou dizer agora. Eles, irmão, não havia um único livro no Novo Testamento escrito, nada. Tudo que eles sabiam era do Velho Testamento. Nosso Senhor os estava ensinando. Você participa 3 anos, fazendo 4 anos, 5 anos, fazendo teologia, mestrado, doutorado, e você não consegue, em absoluto, ter o conhecimento total de todas as coisas, não somente sobre o curso teológico, mas em qualquer área da vida, qualquer área, direito, engenharia, medicina, e cada dia vai coisa nova, e cada dia vai surgindo coisa nova, novos desafios vão surgindo, e as experiências vão tendo, novos livros sendo escritos, atualizados e tal, e a pessoa não pode parar, se eles pararem, ele fica lá para trás, atrasou tudo. Então, irmão, eles não tinham um único livro escrito, nada. Logicamente, Olívia, que eles tinham o privilégio de andar com Jesus, né, Michele? Pô, estava ali, né? Eu tenho dúvida. Senhor, faz favor um pouquinho. Eu tenho uma dúvida aqui. Né, Lu? Senhor, eu tenho uma dúvida aqui, ó. Será que o senhor pode esclarecer para mim? O senhor falou assim, eu fiquei sem entender. Fiquei sem compreender. Uai, você consegue entender tudo o que está escrito na Bíblia? Você consegue? Tem coisa que nós temos uma facilidade muito grande, numa inspiração e numa revelação do Espírito Santo para nós entendermos. Mas tem outra coisa que não se manifesta do dia para a noite. É algo que vai vindo como curiosidade na sua vida, porque quanto mais conhecimento você vai tendo, mais dúvida vai surgindo. E quanto mais dúvida vai surgindo, mais conhecimento você quer ter para dissipar as dúvidas. Então o que acontece? Acontece que eles estão ali ao lado de Jesus, né? Estão ali, não tinha nenhum tipo de revelação. Olha como nós somos privilegiados, irmão. Olha só. Hoje, você tem, a igreja tem o privilégio de ter as Sagradas Escrituras, ali os 27 livros do Novo Testamento, esclarecidos. Não tem mais absolutamente nada que nós, lendo, não tenhamos o conhecimento, porque tudo, a respeito de tudo, está revelado aí na palavra de Deus. Se não está revelado é porque não nos interessa.
Porque as coisas de Deus são para Deus e as coisas que Ele revelou são para os homens. Tem muitas curiosidades que vai além daquilo que é para nós sabermos, que não teria importância nenhuma sabermos ou não sabermos. É algo que está para Deus, é para um Deus e pronto, deixar na mão dele e acabou. Acabou. Mas tem outras coisas, irmãos, que nós temos esse livro em nossas mãos e bendito seja Deus pela compaixão que Ele tem de nós e pela misericórdia e privilégio que temos de ter esse livro em mãos. Eu não preciso ficar correndo atrás de absolutamente nada para saber o amanhã. Tudo a meu respeito está aqui. Tudo a teu respeito está aqui. Tudo a respeito do mundo está aqui. Tudo que é para nós termos conhecimento a respeito de Jesus está aqui. Tudo. O princípio, como foi, está aqui. O final, como vai ser, está aqui. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Você tem algum questionamento para fazer? Que tipo de questionamento? Procure a resposta aqui. Eles chamam o Senhor em particular, então eles fazem uma pergunta, porque eles não tinham aquela revelação, mas eu tenho. Hoje eu sei, porque no ano 70 depois de Cristo, aproximadamente 37 anos, que ele morreu com 33 anos, para 70, né? Eu sei que no ano 70 da era cristã, o que o Senhor Jesus Cristo estava falando para eles, que eles não tinham conhecimento, hoje eu tenho conhecimento, eu sei que foi a destruição no ano 70. Está escrito aqui. Eles não tinham esse privilégio. Então eles vão questionar o Senhor. Um outro questionamento que eles fazem, irmãos, que eles falam para o Senhor, ou melhor, que quando eles chamam o Senhor, e eles perguntam para o Senhor assim: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Surgiu a curiosidade. Senhor, quando é que vai acontecer isso aí? Quando é que vai acontecer essas coisas todas aí? E o Senhor não falou declaradamente, mas o Senhor chamou a atenção deles para sinais que aconteceriam antecedendo tudo isso. Irmão, tem muitas coisas acontecendo no mundo que está trazendo medo no coração de muitas pessoas, muitas coisas. Mas o que é que o Senhor fala para nós? Não tenha medo. Por que não tenha medo? Porque o Senhor Jesus Cristo, em absoluto, não houve e não há nada que Ele não tinha poder de conquistar, de ganhar e proteger. Se Ele me chamou, se você foi chamado, se você foi conquistado pela palavra dEle, pelo amor dEle, pela graça dEle, se Ele fez isso, estando você totalmente perdido, sem esperança e sem chance de salvação por méritos próprios, mas Ele fez isso por você, e colocou você no caminho, então Ele é poderoso para te guardar, para te proteger. É poderoso. Então o que é que Ele fala, irmão? O que é que o Senhor Jesus Cristo fala? Então Jesus começa dizendo assim no versículo 5, Jesus lhes disse: cuidado. Ora, quando é que você precisa ter cuidado? Quando você sabe que há risco de alguma coisa. Não é não? Você chega aqui numa caixa de energia, lá está lá o raio lá, não está lá. Cuidado, não é? Tem algum lugar que você chega lá, tem a caveira, não tem a caveira lá, né? O que significa lá? Se você entrar ali, é perigoso você morrer. Então, para você tomar cuidado. O Senhor, Ele é tão magnífico, tão maravilhoso, irmão, tão maravilhoso, tão magnífico,
que ele nos alerta a respeito das coisas que irão acontecer e qual é a atitude que nós devemos ter quando essas aparecerem. Então ele diz assim: cuidado que ninguém os engane. Puxa! Cuidado que ninguém os engane. E ele continuou dizendo o seguinte: muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, intitulando-se o Salvador da pátria, intitulando o Salvador do mundo, e se intitulando, usurpando aquilo que não lhe pertence. E quem é o usurpador? Quem em primeiro lugar lá no céu quis usurpar o trono de Deus? É aquele espírito que estava lá, tem rondado muita gente. E olha, meus amados irmãos, você precisa ter conhecimento da palavra de Deus para não ser enganado. Eu canso de ver alguns irmãos falar assim para mim, desculpe o que eu vou dizer, mas eu vou falar daquilo que eu conheço e daquilo que eu estudei para poder falar. Tem muitos irmãos que dizem assim, tem um irmão da Testemunha de Jeová ali, que não é irmão da Testemunha de Jeová, irmão. Não é, não são, porque eles nem creem em Cristo como Salvador, nem creem em Cristo como Deus que se fez carne. Não é, é uma seita totalmente herética, totalmente. Então não são nossos irmãos, porque eles não nasceram de Deus. Não são. É para tratá-los mal? Não, não, de jeito nenhum. Não. Só que eu não vou aceitar algo que contradiz o meu Deus, que vem denegrir o meu Deus, que vem... Se é que pode alguém tentar fazer isso, poder tentar, tenta, mas nunca vai conseguir rebaixar ao Senhor. Não tem como. Preste atenção que eu vou te dizer. A maneira mais fácil de enganar alguém é se identificar com essa pessoa em parte, e no momento que essa pessoa acha que se identificou, né, ela então começa a lançar as ideias dela. O apóstolo São Paulo diz, preste atenção, o apóstolo São Paulo diz que Satanás ele se transfigura em anjo de luz. Tem muita gente usando a Bíblia Sagrada e enganando as pessoas. E quem é enganado é aquele que não tem e não se apega num conhecimento profundo a respeito das Sagradas Escrituras. Olha o que ele fala aqui. Veja bem, ele diz assim, cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Enganarão a muitos, sim. E você é enganado por faltar o conhecimento. Por que faltar o conhecimento? Porque quando você tem o conhecimento, você tem o discernimento. Você começa a discernir as coisas pela palavra de Deus. Às vezes, irmão, você está acompanhando alguém pela internet, algum pastor que você nem sabe quem é, né? E eu tenho anotado uma coisa, eu vejo alguém falando, eu começo a acompanhar aquela pessoa para ver o que é que ela está falando e comparar aquilo que ela está falando com aquilo que eu conheço da palavra de Deus. E no conhecimento, então eu tenho discernimento. Quando aquela pessoa começa trouxe uma coisa muito bonitinha e de repente ela começa a lançar, né, o alimento, começa a lançar uma semente que não tem nada a ver com o Evangelho, porque nós achamos, ai que palavra tão bonita, ai que palavra linda. Não, palavra linda, mano. Filósofos traz palavras lindas aí, escritores têm palavras lindas, coisas, né? Palavras, coisas, né? Tem palavras lindas, mas ele disse assim, você toma cuidado para não ser enganado.
Tome cuidado para você não ser enganado. Discernimento pelo conhecimento da palavra. Quando você tem o discernimento, você está ouvindo aquela pessoa, ela está indo muito bem. De repente, pá, acende uma luz na tua mente. Ele falou algo que está vindo contra a palavra de Deus. Então ele diz o seguinte: vocês têm que ficar atentos, porque vocês vão ouvir guerras e rumores de guerra. Isso tudo precedendo o fim. Guerras e rumores de guerra. Irmão, desde que começou as disputas por terra, por isso, por aquilo, existe guerra. Sempre. Mas, quando está se aproximando o fim, irá se intensificar. Nações irão se levantar contra nações. Mas o Senhor está dizendo que não tenham medo. Não tenham medo. É isso que Ele está dizendo para mim e para você. Não tenha medo. Não fique colocando a sua cabeça em tantas e tantas coisas que tem acontecendo no mundo, para que você não entre em depressão, para que a tua mente não receba tão somente coisas ruins, coisas ruins, coisas ruins, coisas ruins, e a sua cabeça vai ficando inchada, e aquelas coisas ruins vão sendo passadas para o seu sentimento, e esse sentimento vai tomando conta, e você acaba se tornando uma pessoa triste, porque está com a cabeça cheia de coisas. Olha, ele fala assim: é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares. A gente tem visto aí, né, irmão? Graças a Deus, para nós aqui, ainda que tem umas profecias aí, o Brasil não está em cima da pedra teutônica, né, que movimenta, mas tem umas profecias aí. Ele está falando que não tenha medo, pronto. Vai balançar, deixa balançar, você não pode fazer nada mesmo. Não é não? Ei, irmão. Não é? Vai balançar, deixa balançar, você não pode fazer nada. Então ele está falando, não tenha medo não. E por que ele está falando não tenha medo? Por que ele está falando não tenha medo? Porque há a possibilidade de nós temermos, entristecermos, ficarmos aborrecidos, chatados por aquilo que está acontecendo, mas Deus está nos revelando o que vai acontecer. Então, se acontece um terremoto no Chile, lá no México, lá não sei na onde, está escrito na Bíblia, isso não vai me pegar desprevenido. O Senhor escreveu para nós, nos alertando, isso vai acontecer, mas fique tranquilo, eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Fica tranquilo. Estou cuidando de você. E não adianta você querer ficar chateado com Deus, não. Não adianta. Por que Deus permite? Por que Deus permite? Porque Ele ama o homem. Ele permite tudo isso para chamar o homem ao arrependimento. Sabe por quê? Porque se Ele abençoar a tua vida constantemente, mesmo você sendo uma pessoa desobediente a Ele, você nunca vai reconhecê-lo como Senhor. Você nunca vai se curvar aos pés dEle. Porque o homem só vem na presença do Senhor se ele vier gemendo, se ele vier com o coração cheio de revolta com isso, com aquilo, para o Senhor esclarecê-lo, para o Senhor abençoá-lo, para o Senhor trazer esclarecimento ao coração dele, à vida dele. Então, existem muitas coisas que estão acontecendo com o intuito. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O que é que nós estamos fazendo? O que é que eu estou fazendo? O que é que a nação está fazendo? O que é que os governantes estão fazendo? O que é que o povo está fazendo? É a misericórdia de Deus se manifestando, chamando o povo para se voltar a Ele. Chamando o povo para estar na presença dEle, porque Ele não quer apenas abençoar o povo materialmente, mas Ele quer que as pessoas cheguem a Ele
para receber dele a salvação. A salvação. A salvação. Olha, irmãos, ele fala ainda assim, olha, haverá terremotos em vários lugares e também fome. Tem fome, irmão? Desafiaram lá o Elon Musk lá para... Com 7 bilhões a gente elimina a fome no mundo? Ele disse, eu dou 7 milhões, mas quem é que vai me passar? Qual foi o destino do dinheiro que eu vou dar? Ele falou isso para os dirigentes da ONU, que quiser desafiá-lo. Porque ele sabe da corrupção que existe. Ele sabe que tem muitas pessoas que querem usar a desgraça dos outros para desviar dinheiro. Então, ele fala que essas coisas são o início das dores. Aí ele chama a atenção, fique atento, hein? Está dizendo aqui, ó, fiquem atentos. O que é ficar atento, irmão? É ficar percebido. Fica perto. Você lembra das virgens lá? Das 10? Você lembra? Quem aqui lembra? Lembra das 10 virgens? Lembra? Não é? O que elas estavam? 5 estavam bem percebidas, ali, bem percebidas, mas as outras 5 estavam, né? Sabia de tudo que haveria de acontecer, sabia que o novo estava para chegar, mas elas, na última hora a gente dá um jeito. Acho que elas eram brasileiras, não era não? Na última hora a gente dá um jeitinho, será que não era não? Não era, Zezão? Eu acho que era. Na última hora a gente dá um jeitinho, na última hora, deixa para a última hora. Agora, veja bem, irmão. Eu vou pular um pouco aqui, vou até o versículo de número 12. Melhor, a parte 10. É necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Quer dizer, antes do fim, há uma necessidade, e essa necessidade é a última profecia a ser cumprida. O evangelho alcançando todas as nações. Mas às vezes você pode questionar, talvez você tenha conhecimento do que eu vou falar. Se não tiver, você vai saber agora. Você sabe que tem nações, irmãos, que eles filtram a entrada da internet para que não fale de nenhuma religião, para que não fale de Jesus, não aceitam, não existe Bíblias, não existe, nem sabe quem foi Jesus e nem conhece o nome de Jesus, porque as autoridades não permitem que esse conhecimento chegue, sabe por quê? Porque quando você começa a conhecer as coisas do Senhor, você recebe uma liberdade no teu espírito, liberdade para a qual Deus te criou, liberdade na tua alma, sabe? Então, é filtrado tudo. E aí, e não é uma nação não, irmão. Não é uma não. São muitas nações, muitas nações. Agora, como é que o evangelho vai alcançar essas nações todas? Só aí então vai chegar no final. Se há 2000 anos e pouco pregando o evangelho, nós não conseguimos alcançar todas as nações, conforme o Senhor Jesus Cristo diz, e até os fins do mundo, aos fins dos confins da terra. Como é que nós vamos alcançar tudo isso? Quero lhe lembrar algo. Há anos atrás, para se conquistar uma linha telefônica, linha de fio, você tinha que ficar um tempo na fila. Um tempo grande na fila. E quando você conseguia a linha, você pagava em 12 meses, se não me falha a memória. Já faz tanto tempo. E eu tinha uma linha, irmão, de telefone, 2 linhas eu tinha. Consegui comprar. Aí aquilo lá era um investimento, era melhor do que a poupança, melhor que qualquer coisa. E aí eu não sei nem o que é que eu fui fazer, que eu precisava de um dinheiro. Eu fui e vendi a linha por um preço muito alto. Deu para fazer o que eu queria. O que vale uma linha telefônica hoje? Hoje eu nem quero mais, nem tem mais.
Nem tem mais linha, ninguém se importa com isso. Há 40 anos atrás, se alguém falasse para você que ia chegar um tempo em que você iria pegar um aparelho e você poderia entrar em contato com uma pessoa lá do outro lado do mundo, lá no antigo continente, lá nas Europa, né? Lá daquele lado todos lá, né? Na Ásia, e você conversar com a pessoa, ela te vendo e você, há 40 anos atrás, quem iria acreditar num trem desse? Quem? Hoje a criançada já nasce já com o dedo no celular, lá naquele trem, já nasce, já começou a respirar. Mãe, cadê o celular? Pai, cadê o celular? Né? Já está lá com o dedo no celular, já nasce desse jeito. Já sabe tudo. Né? Eu tenho vontade de aprender, mas eu tenho preguiça, não gosto de ficar. Só aquilo que eu... Tá bom. Tá. Agora, irmão, olha aqui que eu vou dizer para você. O Evangelho, a Bíblia fala que é Deus que faz o querer como efetuar. Deus tem estratégias. O Evangelho é pregado mesmo quando as pessoas são impedidas de conhecê-lo. Porque quando são impedidos de conhecê-lo e eles tomam conhecimento de que eles não podem conhecer, o Evangelho está sendo pregado para eles. Está sendo pregado. Porque tem alguma coisa lá que eles precisam conhecer, eles estão sendo impedidos de saber, impedidos de conhecer. Você se lembra, irmão? Estamos cedo ainda, né? Amanhã é segunda-feira. Tá bem, irmão? Amanhã é segunda-feira? Então tá bem, né? Amanhã é dia santo. Dia de trabalho, dia santo. Ó, irmãos, você se lembra quando Jesus estava na residência e lá estava cheia a casa, de repente chegaram trazendo um paralítico, né? Eles queriam enfiar o paralítico porta dentro, ninguém deixava, a turma estava na porta, aqui ninguém vai entrar, eu não vou, mas você também não vai, e ficava lá na porta impedindo, né? Tudo gente são, não eram cristãos, porque se fosse, iriam dar passagem, iriam até ajudar, não é verdade? Iria até ajudar, mas eles não eram cristãos, eles estavam ali apenas curiosos para pegar alguma falta em Jesus, para ter do que tacar o dedo na cara dele. Você falou isso, você fez aquilo, sabe essas coisas aí? Então, veja bem, eles sobem lá no telhado, testeleiram, põe o paralítico diante de Jesus, Jesus abençoa aquele homem levanta da maca, vai embora, né? E Jesus disse que existem pessoas que ficam assim na porta. Eles não entram e não deixam entrar quem está querendo entrar. Então existem muitos governantes que eles sabem da verdade, não entram e impedem que as demais pessoas cheguem ao conhecimento. Impede. Então o Senhor está dizendo aqui, ele diz o seguinte: é necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. É necessário que todas as pessoas cheguem ao conhecimento do Evangelho. Como isso vai se dar? Está escrito que vai acontecer, então vai acontecer. Eu jamais poderia acreditar que hoje eu ligo para um amigo lá na Inglaterra e converso com ele cara a cara, com a esposa dele, com os filhos dele, jamais. Mas acontece. Então, vai acontecer exatamente conforme está escrito. É necessário, há uma necessidade disso chegar ao conhecimento das pessoas, né? Aí ele vai falando, irmãos, e vai falando. Ele diz assim, 12, o irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Isso nós não precisamos ir longe para saber, né? A gente tem visto isso aí acontecer, não é toda hora, todo momento, mas a gente
Também não, uma coisa não acontecer toda hora, todo momento, mas esporadicamente acontece. Então, são sinais, uma revolta geral, né? As pessoas se odiando. E isso vai acontecer, irmão, até o fim lá. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso que eu vou falar para você agora aqui. Vai surgir um homem aí que ele vai apaziguar o mundo todo. E não é Jesus, viu? É outro aí. E eu não vou falar disso porque é muito extenso. Mas o que eu quero dizer para você, irmão, eu quero dizer o seguinte, que todos nós corremos perigo todos os dias. Todos nós somos tentados todos os dias. Todos nós somos provados todos os dias. E isso tem um propósito. Qual é o propósito? É fazer com que a gente se desvie. Aquele que perseverar até o fim, quer dizer, aconteça o que aconteceu, vou continuar perseverando no chamado que o Senhor me fez, na escolha que o Senhor me fez. E se ele fala isso, irmão, é porque tem constantemente muitas coisas que querem fazer com que você deixe de servir ao Senhor. E a gente sempre joga a culpa em alguém. Sabia que a gente nunca assume a culpa? Por causa do fulano, por causa do ciclano. Eu não vou mais na igreja. Você viu que aquele pastor tal, fulano de tal. Você viu aquele diácono, você viu que apareceu na internet. Irmão, vai lamber sabão, irmão. Viu? Aqui, quer saber de uma coisa? Cuide da tua vida. Jesus providenciou a tua salvação, e a sua salvação não depende daquele homem lá não. É a tua salvação. Ele vai dar conta dos atos dele, vai dar conta do andar dele, vai dar conta do caminhar dele. E você vai dar conta do teu caminhar. E Jesus não vai aceitar a tua desculpa. Eu não fui mais na igreja por causa do Zé. Eu não fui mais na igreja por causa do Mané. Eu deixei de ir por causa disso, tentando jogar a culpa nos outros, tentando lançar. Não vem com desculpa não, irmão. Não vem não. Sabe? Às vezes eu converso com algumas pessoas, elas já começam, não estou indo mais na igreja por causa do fulano. Irmão, pode parar. Ele não é dono da tua vida, ele não manda na tua vida. Você não está indo porque você não quer. É isso. Você não está indo porque você não quer. Você não está indo porque você não perseverou. Você não está indo porque você saiu da caminhada. Você não está indo porque você escolheu abandonar o barco. Você é o responsável, não é outro não, é você. Ora, irmão, eu não estaria mais pregando se eu fosse dar ouvido. A Bíblia fala que é necessário que os escândalos aconteçam. Ora, se eu sei que é necessário, eu vou conduzir a minha vida por aquilo. Eu vou conduzir a minha vida por aquilo que Jesus fala a meu respeito. Eu não quero ser crente igual fulano. Não é para você ser igual a ele mesmo, não é mesmo. É para você cuidar da tua vida, é para você caminhar você com Jesus, o responsável por guardar e perseverar até o final sobre aquilo que o Senhor te deu, é você mesmo. E quando a gente é criança, a gente vive assim, né? A gente vive assim. E quando a criança faz uma arte, ou chega, foi ele, né? É assim. Irmão, presta atenção. Quando nós não temos discernimento das coisas, somos criança, e nós não sabemos escolher as coisas corretamente. Se eu pegar um pirulito do Chaves aqui, sabe aquele pirulitão assim? Sabe? Quem conhece o Chaves? Duvido que é só esse povo aí. Isso. Duvido, muita gente. Se você pegar aquele pirulitão do Chaves, sabe o pirulito do Kiko lá do Chaves? Aquele cubiço, o pirulito é do Kiko, acho que era. Não lembro mais. Aquele trem daquele, ele faz assim até para provocar, né? Passa aquela linguada para provocar o Chaves, né? Se você pegar o pirulito do Chaves, todo enfeitado, belo, bonito, e você pegar uma barra de ouro nas suas mãos, e você dá para uma criança que não tem discernimento, o que ela vai escolher? O pirulito. E você, o que você vai escolher? Porque você tem razão, você pode pensar, você pode analisar. Tem muito crente que escolhe o pirulito. Tem muito crente que é criança, escolhe o pirulito. No final,
tem a vida eterna te esperando, mas você prefere sair da rota e começar a chupar pirulito pelo caminho. Começa a chupar pirulito pelo caminho. Acaba o pirulito e fica sem o pirulito e fica sem eternidade. Diga comigo assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ok? Ok? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Você está salvo, mas você tem que perseverar até o fim para você receber aquilo que é prometido para os salvos. Fala para o teu irmão, não chupa pirulito não. Fala para ele. Ok? Não escolha o pirulito. Ok, irmão? Persevera até o fim, hein? E para de dar desculpa, ficar... para com isso, você é criança, não vai mais, porque vai cuidar da tua vida, irmão, vai cuidar da tua vida. Vai cuidar da tua vida, cuida da tua vida, que é a coisa mais importante que Deus te deu, é a tua vida, não é a vida do alheio. Amém? Glória a Deus.